Está no ar o Vejam Só. Aí que tá, reverendo. Faço ao senhor a mesma pergunta que eu fiz para a irmã. Como é que a gente evita ser tapete dos filhos de Satanás, como a Cristiane menciona? Ela fala assim, não, você conversa com a pessoa, mas quem te agrediu não está a fim de conversar com você, né? Eu aprendi uma coisa muito importante. Dar as costas é uma boa política. Mamãe me ensinou isso desde criança e eu nunca aceitei isso, porque como você, eu sou... tenho fome e sede, às vezes de justiça e muitas vezes de vingança. Me sinto assim. Então... É que a gente tem sangue italiano. Perfeitamente. Cristóvão é quase uma máfia, né? Então, neste caso, como que você, além de mostrar o amor e o perdão de Deus, como que você sai de uma situação dessa? Uma ofensa, como foi colocado ali, racial, grave, que pode estilhaçar, estraçalhar a autoestima de uma pessoa, marcá-la profundamente. Como se reagir isso? Não tenho receita, talvez a pessoa mais indicada para nos ajudar seria a doutora. Mas eu diria assim, dar as costas à pessoa é um bom princípio. Segundo, o que você vai ganhar ou perder enfrentando, pagando na mesma moeda? E depois, há um senso de justiça no próprio Sermão do Monte, onde está colocado esse texto de Jesus, que nós devemos buscar a justiça. E os reformadores e toda a tradição da igreja nos ensina que é a justiça não apenas de Deus, esperar que Deus vingue, apesar de ser dele a vingança, nos diz o Antigo Testamento, mas a justiça pelos meios que nós temos. Muito bem colocado pela doutora Rosimeire. Faz um boletim de ocorrência, né, para ver se o amor resiste a esse BO, né? No caso do marido e mulher, né? Ou mesmo racial, né? Sim. Isso é, buscar a justiça pelos meios que temos disponíveis. Para que ninguém pise no nosso pescoço. Tá, mas aí que tá, doutora Rosimeire. A gente viu na matéria de abertura uma dona de casa, a dona Helenice, que ela foi agredida, o marido era muito violento. Fisicamente. E ela foi agredida, fisicamente. E perdoou, porque ela é crente, faz parte da igreja e tal, né? E ele agrediu de novo. Talvez se ela não tivesse perdoado, não tivesse voltado à outra face, não tivesse obedecido Jesus, ela não teria sido agredida de novo. Então, ela obedecer a Jesus aí ficou meio estranho, porque o obedecer a Jesus, como eu disse, não é aceitar que ele bata nela de novo. Ele só vai fazer com ela aquilo que ela permite. O rapaz que foi lá, que sofreu, foi vítima da como se diz, o racismo, ele, até onde ele pôde... Depois ele saiu. O outro só faz comigo aquilo que eu permito que ele faça. E isso tem que ser uma prática da nossa vida. Eu não preciso aceitar que o outro me ofenda, me agrida e eu vou ficar olhando passivamente. Eu não concordo que Jesus falou para nós, olha, deixa bater de novo, dá o rostinho para que ele bata de novo. Ele falou, sim, senhora. Sim, mas não é para que isso aconteça literalmente. Ele diz, olha, toma uma ação, tem ações, ele vai fazer se você permitir, vai bater, vai ficar batendo e você vai aceitando? Não, Jesus não quer isso de nós, muito pelo contrário, ele quer que nós estejamos saudáveis socialmente, tenhamos relações sociais saudáveis e o que o outro nos perceba de maneira também saudável. Todas as vezes que eu levo o outro a ficar fazendo, como a Cristiane diz, tapete, eu estou tão doente quanto o outro. Eu permito isso. Eu reforço comportamentos negativos. E isso em nenhum momento o Senhor Jesus quer que nós tenhamos comportamentos de passividade. Vou esperar com paciência, as coisas vão acontecer na minha vida. Não é isso. Reverendo doutor Zé Roberto, na história da igreja, nós temos, que me lembro assim de cabeça,
pelo menos 2 grandes grupos que se notificaram como cristãos, reformados inclusive, que levaram ao pé da letra esses ensinamentos pacifistas de Jesus, os Quakers e os Amish, né? Que inclusive existem até hoje lá nos Estados Unidos, bom, também, lá o que não existe, né? O senhor gosta da postura deles, acha que eles estão corretos e nós errados, ou eles acabaram indo para um caminho que não deveriam ter tomado? Acho que eles escolheram uma via de passividade. Nós temos 3 vias possíveis, talvez mais, mas as 3 principais é reagir a esse texto aceitando a passividade, a violência gratuita, a demanda judicial, como está no texto, ou a obrigatoriedade imposta pelo poder militar, que são os 3 casos que aparecem ilustrando resistir ao perverso ou resistir ao mal. Outros grupos também na história da igreja e na época pré-Constantino, por volta do 3º, 4º século, também tinham esse rigorismo, essa passividade diante das palavras de Jesus. Um segundo aspecto desse texto, uma segunda postura, poderia ser a violência. Olho por olho, dente por dente. Afinal de contas, ninguém está aqui para levar desaforo para casa, ou como se usa aí, bateu, levou. Isso é muito doloroso, porque gera violência. Há exemplos, todos os dias, diários, vamos dizer assim, exemplos diários dessa violência praticada. Uma terceira via, que é a via de outros grupos cristãos, não cristãos, de outras religiões, que é a cultura da não violência, a atividade pacifista, não violenta, mas ativa. A gente começa com Leon Tolstói, que influenciou Gandhi, que libertou um país com esta proposta, e ele comenta no capítulo 3 da sua biografia, no capítulo 20, aliás, de Mahatma Gandhi, ele diz que os ensinamentos de Jesus o ajudaram a formular esse movimento. Temos, dentre outros, Martin Luther King, e creio que uma boa parcela das lutas que a igreja tem travado são pacifistas da não violência. Não queremos e nos esforçamos e pedimos a misericórdia de Deus para não agirmos com com a retribuição, com a retaliação, com o desejo de vingança e com a violência. Então, eu creio que os Quakers e os Amish escolheram um caminho do isolamento, do caminho da passividade, que é uma resposta à palavra de Jesus. Não cabe a nós dizer se é bom ou ruim. Se é bom ou ruim, mas só funciona isolado, né? Só funciona isolado. Porque se eles forem viver numa sociedade comum, eles seriam dizimados. Com certeza seriam feitos capazes. Tá bem. Bom, eu jamais daria um bom Quaker. É verdade que o presidente Richard Nixon era Quaker? Não sei dizer, não tenho essa informação. Alguém me falou isso, falei, não é possível, ele fez a guerra do Vietnã. Como é que com um Quaker ia fazer guerra? É porque nesse caso há uma interpretação entre as 14 mais conhecidas desse texto, que você... 14? Pelo menos. Ô, louco! São nuances bem interessantes. Mas das principais, há uma que defende a ideia de que Cristo não está falando em nível individual, mas em nível institucional. Ele estava, na verdade, combatendo a violência do Império Romano, com seu poderio militar de ocupação. Então, institucionalmente, você pode fazer guerra. Individualmente, não é direito. Quando um cidadão é agredido na sociedade, não é o indivíduo que está sendo agredido, em princípio, mas a sociedade está sendo agredida, então a sociedade é capaz de puni-la. Essa é uma interpretação também de Romanos 13. O Estado tem o direito de usar a espada. Controvérsia, mas é uma dessas muitas posições que se defende acerca do virar a outra face. Muito bem. A Esther Souza, de Santa Amaro, aqui na capital paulista, diz assim:
adoro o seu programa, tá? Obrigado, Esther, toda a glória a Jesus e tal. Bom, ele diz assim, Jesus foi um grande exemplo. Quando ele foi preso, bateram em seu rosto e ele não revidou. Isso não quis dizer que ele estava sendo vencido, mas sim que ele estava sendo vencedor. Aí a Jane, da capital paulista, responde, mas por mais que sejamos humildes, jamais podemos nos comparar com aquela caridade e humildade que habitou no Senhor Jesus. Ele foi vencedor, ele venceu a morte. Não dá para a gente ser igual. Dá, reverendo? Não é possível, né? Por isso que Cristo veio. Ele nos fez filhos de Deus e não pequenos cristos, né? Bom, a doutora Rosimeire, a senhora nunca perdeu a linha, assim? Lógico que sim. Toma uma fechada no trânsito e aí o agressor, o motorista ainda vai assim, vai lavar roupa, dona Maria e tal. Sim. E aí? Eu falo que lavar roupa não é minha prática. É vida, né? Eu praticamente não, lavo sim, lógico que sim. Nós, quando somos muitas vezes inquiridos ou mesmo nos leva à ira, lógico que nós reagimos, isso é humano. E isso faz parte do ser humano, né? Eu não posso de forma nenhuma tirar essa... Embora eu seja cristã, seja psicóloga, porque as pessoas acham que o cristão e o psicólogo não pode perder a linha, nunca, né? Eu também acho. Você é psicóloga, não pode fazer isso. Com pastor é mesmo. Com pastor, caso. né? Coisa. Então, nós podemos, lógico que nós perdemos, até porque nosso sistema orgânico está todo funcionando, né? Quando alguém nos fala algo que nos desagrada, isso quimicamente acontece um processo enorme, né? O sistema límbico todo funciona, isso é muito grande. Agora, isso não quer dizer que eu preciso reagir da mesma forma que todo mundo reage. Né? Não quer dizer que eu vou xingar também no trânsito, né? Usar alguns nomes, perder o equilíbrio a ponto de levar o outro a mais ira. Quando nós falamos que o outro, eu permito que o outro faça, eu não preciso incitar mais para que o outro fique mais irado ainda. Então, lógico que eu vou perder a linha de vez em quando. Ah, bom, depois faz a oração de confissão, né? Depois eu faço perdão. Pelo menos um falou, né? É difícil. Para mim é impossível. É um dos ensinamentos de Jesus que, olha, sinceramente, é por aí que eu vejo que a salvação é sempre pela graça, né? Porque, olha, não é brincadeira. A Cristiane Joinville, Santa Catarina, paz e graça, em minha opinião, essas palavras de Jesus nos ensinam a não revidar, a não dar o troco, como assim dizemos. Jesus está nos ensinando a, nessas situações, não agirmos no mesmo espírito, mas no espírito contrário, quebrando assim um ciclo de maldições e desonras. Perdoar é um mandamento, no entanto, eu dou a cada um o limite de acesso à minha vida que acho prudente. Um grande abraço a todos. O que a Cristiane quis dizer, doutora Rosimeire? Dou a cada um um limite, como é que é? O limite de acesso à minha vida, que eu acho prudente. Eu penso que eu perdoo, reconstruo, vou de novo, e se a pessoa não tiver jeito, a pessoa continua a vida dela, eu sou livre, né? Porque todas as chances foram dadas. As pessoas têm muito hábito de persistir no mesmo erro, né? De ficar mantendo o padrão comportamental, isso é uma coisa, e as pessoas pensam que isso é maldição. Não é maldição, é comportamento, né? E muitas vezes comportamento aprendido, que o outro deixa nas empresas, o tal do bullying, enfim, comportamentos que vão se repetindo, o outro vai permitindo, fica tudo bem. Né? Então, não é maldição, não tem nada a ver com maldição, é comportamento mesmo. O mundo, as pessoas, elas mantêm padrões comportamentais muito iguais e elas mantêm isso, mantêm esse padrão na família, leva para a sociedade, leva para a empresa e isso traz um mal terrível à sociedade.